Vamos retomar o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 27, Contradições e Mistificações. Nós paramos no item número 301. Só para a gente fazer uma recapitulação, nesse capítulo Contradições e Mistificações, contradições, né, a gente sabe que nada mais é do que opiniões diferentes sobre o mesmo ponto, né, consequentemente provocando uma certa desarmonia dentro de um determinado grupo. E as mistificações nada mais são do que o uso, né, proposital do abuso da credibilidade que normalmente se usa, né, que normalmente os espíritos utilizam, né? Então nós podemos pensar na ideia de falsificação, enganação, ilusão, que é exatamente o que significa mistificar, né? Então, nesse capítulo nós vamos, só para fazer uma breve recapitulação aqui, no item 297, que é o começo desse capítulo, Kardec traz para nós aqui o básico das contradições, o que vem a ser essas contradições e por que ele considerou importante abordar esse tema. Ele diz assim que os adversários do Espiritismo não se esquecem de objetar que os seus adeptos não concordam entre si, que nem todos partilham das mesmas crenças, numa palavra, que se contradizem. Se o ensinamento é dado pelos espíritos, dizem eles, como pode ser o mesmo? Somente um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esses argumentos a seu justo valor. Digamos desde logo, para começar, que essas contradições de que certas pessoas fazem grande alarde são em geral mais aparentes do que reais, que se referem mais à superfície do que ao fundo dos problemas e que por isso mesmo não têm importância. Essas contradições procedem de duas fontes, os homens e os espíritos. E aí nós estudamos nos itens posteriores que, começando pelas contradições apresentadas pelos homens, né, a gente lembra sempre dos sistemas, que são formas que os homens utilizam, que os grupos utilizam, para justificar determinada ideia, determinado fenômeno. E aí então, cada um fala uma coisa, cada um tenta explicar a seu modo, e aqueles que estão de fora do movimento observam nisso uma falta de entendimento e, consequentemente, atacam a doutrina na sua credibilidade. Como é que você pode acreditar em alguma coisa se os próprios seguidores não se entendem? Isso foi apresentado por Kardec lá naquele começo, quando a doutrina espírita ainda era uma novidade, onde havia pouco estudo sobre os temas que eles estudavam. Consequentemente, havia ainda muito desentendimento. De lá para cá, hoje nós vemos temas que são praticamente irrelevantes no que diz respeito à profundidade da doutrina, né? São pontos específicos, são, como nós chamamos, são faltas de informações muito mais pontuais, né, do que essenciais, juntando tudo aquilo que pode apresentar. Então, naquele tempo, a dúvida era como os fenômenos acontecem, quem são os espíritos que se apresentam, qual é a forma mais correta de realizar uma certa reunião. E hoje, nos tempos atuais, nós temos como dúvidas, não são contradições, são dúvidas mesmo, porque para a gente colocar contradições, significa que eu acho que tenho razão ao meu modo e o outro acha que tem razão ao modo dele, sendo que nenhum dos dois tem razão por falta de um estudo mais aprofundado, por falta de mais informações. Então nós temos hoje dúvidas com relação, como a gente comentou, com relação às sociedades organizadas no plano espiritual, como é que elas são, onde elas estão, será que elas existem, será que elas não existem, com relação aos animais no plano espiritual, de onde eles vêm, para onde eles vão, quanto tempo eles ficam, com relação à aplicação de passes, com relação às práticas dentro de uma casa espírita, mas isso não afeta o conceito filosófico e científico do espiritismo. Então, na verdade, essas faltas de informações geram muito mais dúvidas do que contradições. Então, esses são casos que nós estudamos hoje. E com relação a isso as dúvidas relacionadas aos homens, né? Nós temos essas dúvidas, nós entramos em conflito por causa da falta dessas informações. Já com relação aos espíritos, né? Deixa eu ver aqui, pois é,
Com relação aos espíritos, a dúvida que nós temos é com relação ao grau de conhecimento que o espírito tem, sobre a veracidade da informação que ele transmite, sobre a sua evolução moral. Então, para aqueles que são contraditores do espiritismo, apontam de imediato que a doutrina espírita ela não é sólida, porque cada espírito fala uma coisa. E o que Kardec traz para nós é exatamente isso, que os espíritos são como os homens, cada um tem a sua ideia. E assim como nós temos cuidado em sondar o conhecimento e a solidez de determinada informação que é transmitida por um encarnado, o mesmo cuidado também é pelo desencarnado. Então, através das comunicações, através de um contato mais estreito, de um estudo mais apurado, de um estudo mais aprofundado, nós conseguimos então fazer uma seleção, separar aquilo que é um conhecimento de dimensão universal para aquilo que é apenas uma opinião pessoal, né? Então, isso também já passou, né? Essa época também nós felizmente já não enfrentamos mais, pelo fato de já termos evoluído bastante nas práticas mediúnicas, nas comunicações, mas nós ainda temos algumas arestas a parar, né? Kardec colocou aqui algumas perguntas que a gente vai retomar. Ele coloca assim, né? Eis algumas perguntas dadas pelos espíritos, algumas respostas dadas pelos espíritos às perguntas que fizemos sobre o problema das contradições. Então ele começa colocando aqui, eu vou ler rapidamente, que são 3 perguntas que nós estudamos no nosso estudo anterior, depois a gente retoma as perguntas posteriores, né, que nós vamos abordar no estudo de hoje. Então, na primeira ele coloca, o mesmo espírito, comunicando-se em 2 centros diferentes, pode transmitir sobre o mesmo assunto opiniões contraditórias? O mesmo espírito em 2 locais diferentes, falando coisas diferentes. Os espíritos respondem, se os 2 centros diferem no tocante às ideias e opiniões, a comunicação poderá lhes chegar modificada, porque estão sob a influência de diferentes falanges de espíritos. Então não é a comunicação que é contraditória, mas a maneira por que é transmitida. Então o espírito mantém a mesma ideia, mas os ensinamentos são transmitidos com uma linguagem diferente. Então nós podemos dizer que seria como se um professor fosse ensinar determinada matéria para os alunos, mas ele ensinaria a mesma matéria em 2 escolas diferentes. Uma escola, podemos fazer uma classificação prática aqui no Brasil, uma escola particular, né, que tem um nível elevado, e uma escola pública, e o professor dá aula nas 2. Então ele vai abordar essa mesma matéria numa linguagem diferente para que os alunos tenham capacidade, condições de assimilar o ensinamento que é transmitido. No centro espírita é a mesma coisa. É influenciado pelo tipo de espíritos que frequentam, que ajudam, né, que trabalham naquela instituição, pelas pessoas que participam, pelo nível de conhecimento, enfim, por tudo aquilo que difere uma instituição da outra, mas o espírito, tendo o seu grau de elevação, demonstrando sabedoria, ele vai manter então a mesma ideia, mas transmiti-la por uma linguagem diferente. Na questão número 2, vou falar rápido porque a gente já falou sobre isso no estudo anterior. Kardec coloca, compreende-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como podem espíritos superiores usar linguagem diversa e contraditória sobre o mesmo assunto para pessoas inteiramente sérias? Resposta, os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Sua linguagem é sempre a mesma, com as mesmas pessoas, mas pode variar segundo as pessoas e lugares. Deve-se, porém, prestar atenção a isso. A contradição é muitas vezes aparente e, refletindo-se a respeito, vê-se que a ideia fundamental é a mesma. Ademais, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma questão, segundo o grau de perfeição dos que o evocam. Nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. Certamente responderias a cada um de maneira a se fazer compreender e a satisfazê-los. As respostas, embora diferentes, teriam sempre o mesmo sentido. Então, aqui a mesma ideia da anterior, falando também sobre a questão de espíritos falando para grupos diferentes, mas grupos sérios também. E daí um detalhe interessante, que muitas vezes a gente pensa em contradição,
Isso a gente percebe claramente nos nossos grupos de estudos aqui do Paul Talk, ou em palestras que são transmitidas, né? E uma forma bastante prática de compreender isso são as palestras transmitidas pelo Centro Espírita Leon Denis aqui pelo Paul Talk, principalmente de quarta-feira, né? Às quartas-feiras, o tema é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse caso, só para vocês terem uma ideia, o capítulo é o mesmo, o item é o mesmo, mas são 4 horários diferentes que são apresentados. Então é às 10 da manhã, às 15, às 17, às 19h30. E no caso do Livro dos Espíritos, também aos sábados, às 10, às 15, às 17, às 19, também é o mesmo tema, só que em cada horário nós temos um palestrante diferente. Então nós vemos quarta-feira o Evangelho segundo o Espiritismo e sábado o Livro dos Espíritos. Segunda-feira não conta porque segunda-feira são 3 horários com 3 temas diferentes, né? Falando sobre as obras de Caiba Schutel, falando sobre o livro Céu e Inferno e falando sobre o Livro dos Médiuns. Então de quarta e sábado principalmente, beleza? De quarta e sábado principalmente nós vemos isso. Os 4 palestrantes diferentes falando sobre o mesmo tema. E cada um traz uma visão diferente. Cada um aborda uma determinada o tema a partir de uma perspectiva pessoal. Então nós temos aqueles palestrantes, e nós vemos isso aqui entre nós, aqui do Paul Talk, né, já que nós temos aqui na sala, né, por exemplo, a Miriam, temos aqui o Décio, temos aqui, quem mais que faz estudo? A Rô, que faz também, e entre outros, né, que fazem estudo aqui no Paul Talk. Então nós vemos assim que cada um tem uma preferência em fazer uma abordagem. Se nós colocarmos, vamos falar sobre influências espirituais. Aí cada um tendo uma ideia, cada um tendo seu ponto de vista, cada um tendo lido determinado livro, assistido a determinada palestra, começa a formar uma ideia sobre esse tema. E começa então a transmitir a sua visão, a sua opinião a respeito dele. Muitas vezes nós percebemos que nós falamos coisas completamente diferentes em termos de abordagem, mas se nós conectarmos todos esses temas, nós perceberemos que nada mais são do que peças de um quebra-cabeça que vão se conectando, que vão se encaixando pelo fato de fazerem parte do mesmo conteúdo. Então cada um tem uma abordagem diferente. No caso dos espíritos não é diferente. Se eu pegar, por exemplo, e colocar um tema, apresentar um tema, seja ele de cunho moral, mas principalmente de cunho científico, já que em termos de evangelho todos praticamente falam a mesma coisa, mas se nós pensarmos em termos de ciência, nós teremos aqueles que têm uma tendência mais científica, aqueles que têm uma tendência mais poética, aqueles que têm uma tendência mais filosófica. Então cada um vai fazer uma abordagem diferente. E diante daqueles que têm uma visão superficial da doutrina espírita, aqueles que não conhecem a essência, vão pensar o seguinte: mas por que cada espírito falou uma coisa diferente? Por que cada espírito pegou o mesmo tema e trouxe uma ideia completamente diferente do outro? Na verdade, não são opiniões diferentes, são partes que foram abordadas, isso em virtude do tempo, né, porque a pessoa ouve uma única palestra e acha que nessa única palestra ela vai ter capacidade de compreender toda a fundamentação doutrinária. Então, na verdade, nós lembramos que se você vai estudar um tema, na verdade nós temos ali vários estudos. Ou nós fazemos uma abordagem rápida, ou se nós formos aprofundar, demandam vários estudos. Como nós fazemos aqui na nossa sala. Nós vamos fazer, dependendo do tema, nós levamos 3, 4, 5 encontros para poder ali tentar abordar o tema, né, no máximo que nós pudermos. E ainda assim, essa abordagem é feita a partir do meu ponto de vista, né, já que eu que faço a condução do estudo. Mas se nós pegarmos esse tema e colocarmos para outro colega apresentar, ele vai fazer uma abordagem diferente, vista da perspectiva em que ele se encontra, de acordo com o seu tempo de estudo, de acordo com o material que ele acessou, de acordo com a interpretação que ele faz. Então, por isso é que nós vemos, uma pessoa chega e fala assim: nossa, mas mesma coisa, cada um falou uma coisa. Quer dizer, qual é a verdade exatamente sobre isso? Na verdade, cada um, nós podemos imaginar um bolo, cada palestrante, cada condutor de estudo, cada intermediador de estudos, digamos assim, fez uma cobertura diferente para o mesmo bolo. Então, na verdade, a doutrina continua sendo a mesma, só que a abordagem foi feita a partir de determinado ponto. Então, com os espíritos acontece a mesma coisa também. No item número 3, aqui, com que fim os espíritos sérios parecem aceitar
junto a certas pessoas, ideias, até mesmo preconceitos que combatem junto a outras. Então temos não apenas opiniões, mas também posições dos espíritos, que fazem a mesma coisa. Aí ele colocou para nós aqui: é necessário que nos façamos compreender. Se alguém tem uma convicção bem estabelecida sobre uma doutrina, mesmo que falsa, devemos afastá-lo dessa convicção, mas pouco a pouco. É por isso que nos servimos muitas vezes de seus termos e aparentamos estar integrado nas suas ideias, a fim de que não se assuste de repente e deixe de se instruir conosco. Aliás, não é conveniente atacar muito bruscamente os preconceitos. Seria esse um bom meio para não sermos ouvidos. Eis porque os espíritos falam frequentemente de acordo com a opinião do que os escutam, procurando levá-las pouco a pouco à verdade. Apropriam a sua linguagem às pessoas, como tu mesmo farás, se fores um orador um tanto hábil. É por isso que não falarão a um chinês ou a um muçulmano da mesma maneira que a um francês a um cristão, pois estariam certos de serem repelidos. Não se deve tomar por uma contradição o que geralmente é apenas uma fase da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa marcada por Deus. Cumprem-na segundo as condições que consideram convenientes para beneficiar os que recebem suas comunicações. Aqui a gente vê que naquela época em que Kardec trabalhava para poder elaborar a codificação, nós vemos principalmente textos no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós temos ali espíritos, primeiro nós temos que lembrar que no momento em que a codificação era elaborada, em que a doutrina espírita ela era elaborada, nós não tínhamos espíritos espíritas falando a Kardec. Nós tínhamos filósofos que tinham sido teólogos católicos, nós tínhamos filósofos gregos, nós tínhamos cientistas, cada um dando a sua opinião. Então imaginar que espíritos espíritas elaboraram a doutrina, na verdade é uma contradição da nossa parte, principalmente porque a doutrina não estava ainda elaborada. Então por isso nós temos ali vários católicos, basta nós pegarmos ali as instruções dos espíritos em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós teremos ali São Luís é um, Santo Agostinho é outro, nós temos enfim, vários nomes, né, que são colocados, que são assinados, né, várias personalidades que assinam essas comunicações e que viveram a doutrina católica antes da codificação surgir. Então, nós vemos ali expressões como Deus castiga. Vocês se lembram disso, né? Quando fala Deus castiga, para nós espíritas nós sabemos que Deus não castiga. Então o que significa isso? Que os espíritos estão se contradizendo? É exatamente o que eles colocam aqui. É necessário que nós compreendamos que no momento em que você elabora uma determinada ideia, você fala com a linguagem dominante. E a partir dali você vai inserindo novas visões para que aquelas pessoas passem de uma fase para outra, fazendo uma transição tranquila e não brusca, violando as suas convicções. Então nós temos essa ideia do pecado, essa ideia do castigo, enfim, tudo isso, né, que chega para nós, que hoje nós lemos e provoca um certo incômodo. É importante que nós voltemos no tempo e contextualizemos a posição dos espíritos, as suas colocações, para ver para quem eles estão falando, mais uma vez, né, para quem eles falam, por que eles falam aquilo, qual exatamente a interpretação que aquelas pessoas estão fazendo. Da mesma forma que nós estudamos a Bíblia. Se você vai fazer um estudo bíblico, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, seja pegando aquela parte mediúnica, seja pegando aquela parte moral, aquela parte do Evangelho em si, né? Nós temos ali também os Espíritos falando para aquelas pessoas da época. E se hoje nós não fizermos um ajuste no nosso modo de compreender isso tudo, a gente vai achar que ou é ultrapassado, ou aquilo é contraditório, ou aquilo é incompleto. Então tudo no seu tempo. O Armando colocou, eles tinham esses nomes, né, mas eles, pela sua evolução, já não pensavam da mesma forma quando encarnados, né? Pois é, a gente pode ver o próprio Santo Agostinho, né, Armando? O Santo Agostinho ele foi um dos elaboradores da Igreja Católica, lá no século V, e ele mesmo dizia, né, que fora da Igreja não há salvação.
e depois ele se tornou das grandes referências da doutrina espírita, mudando a sua posição, né? Então, na verdade, cada um na sua época. A gente não pode comparar um espírito que tem uma opinião no século V para depois manifestar uma ideia diferente no século XIX. Quer dizer, coisa de quase 1.400 anos de diferença, né? Então, para nós é muito fácil, né, fazer uma análise pegando um livro e perceber que num tempo ele está numa página, no outro tempo ele está numa página, mas analisando o contexto geral, a gente vai ver que é realmente uma questão de evolução, né? E na verdade também eles assinam exatamente para poderem serem identificados como personalidades da época, como é o caso, por exemplo, de São Luís. São Luís ele tinha sido um rei da França, um rei católico, que foi canonizado, se tornou um santo, e aí ele se identificava porque ele era uma personalidade importante para aquela época. Quem é São Luís para nós hoje? Nada mais é do que a capital do Maranhão. Quem conhece São Luís? Quem é devoto de São Luís? Qual igreja aqui no Brasil chama Igreja São Luís? O máximo que a gente tem é o nome de uma avenida, de uma igreja, ou de uma paróquia, mas ninguém conhece exatamente quem é essa personalidade. Mas para a época, na França, nós estamos pensando que Kardec fala para a França, para os franceses, de um santo católico francês. Então, naturalmente, ele vai se identificar como sendo São Luís. Agora, para nós não tem essa necessidade. Aliás, na verdade, não tem nem importância para nós. E, na verdade, também a maioria dos nomes que os espíritos assinam no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós não tem significado nenhum. Porque nós fazemos, na verdade, um estudo da biografia deles apenas para compreender quem eles são. Mas eles não têm representação nenhuma para nós. Se fosse um santo mais próximo para nós aqui do Brasil, qual seria? Imagina São Jorge, por exemplo, assinando um texto do Evangelho. Para nós brasileiros teria uma outra relevância, porque São Jorge é uma personalidade conhecida, é uma personalidade que tem também também é cultuado por outras religiões, no caso, por exemplo, da Umbanda, com outro nome. Tem aí o padroeiro, né, de vários grupos, né, por exemplo, grupos de escoteiros, time do Corinthians, etc, etc. Então, quando você fala em São Jorge, você tem uma outra visão. Até mesmo a tia Anastácia, do sítio do Pica-Pau Amarelo, vocês se lembram? Que ela era devota, assim, ferrenha de São Jorge. Agora, e São Luís? Quem é São Luís para nós? Então, essa é a ideia que a gente tem que ter. Abrir bem a nossa mente e compreender que antes de você estudar aquilo que está escrito, fazer uma análise e você contextualizar tudo aquilo, né? O Armando colocou, né, a tal forma nós, em sua maioria, ainda precisamos de nomes, imagens, etc. E é uma necessidade do próprio ser humano. Né, o fato de nós não estarmos ainda espiritualizados, como eu falo para vocês, há a necessidade de nós materializarmos a nossa fé. E como é que nós vamos materializar a nossa fé? Através de uma postura de mãos. Quando uma pessoa junta as mãos para poder fazer uma prece, essa é uma forma dela expressar fisicamente o que ela sente. Quando ela canta uma música numa igreja, quando ela pega um livro sagrado, quando ela segura um objeto como um crucifixo, uma estrela, quando ela tem a imagem de um santo, isso é uma forma que ela tem de exteriorizar aquilo que ela sente interiormente. Futuramente, quando nós nos espiritualizarmos, a matéria não vai ter significado nenhum. Uma pessoa, quando vai fazer uma prece, ela acende uma vela, quando ela vai ao cemitério no dia de finados, ela leva flores. Para que isso tudo? Para ela demonstrar exteriormente aquilo que ela sente dentro de suas convicções. Então vamos em frente agora. E aí tem o número 4. E vocês percebem que tudo aquilo que eu falo para vocês é do meu ponto de vista. Mas vocês também podem ter o mesmo, a partir do mesmo objeto, pontos de vista diferentes, mas que isso não se torna necessariamente uma contradição. Nós não estamos pensando de formas diferentes. A gente só está pensando uma coisa que o outro não pensou. Nós estamos, na verdade, complementando. E essa é a importância da gente sempre ouvir, né, ouvir ideias diferentes. Aliás, essa é uma situação interessante que o programa Transição recentemente tem demonstrado, de uns meses para cá. Nós percebemos que inicialmente o programa Transição, né, que vocês podem acessar lá no kardec.tv.br, ou então escreve Transição no Google que vai aparecer para vocês ali o site. Antes eles pegavam um tema falando sobre influências espirituais. Aí eles colocavam uma personalidade, um estudioso do espiritismo para falar sobre isso. Seja Raul Teixeira, seja Divaldo Franco, Sueli Caldas Schubert, enfim, qualquer um que falasse sobre isso. E o programa inteiro era a visão daquela pessoa. Depois de um tempo para cá, eles mudaram
a forma de fazer isso. Eles pegavam então coisa de 7, 8, 9 estudiosos, palestrantes, personalidades do meio espírita para falar sobre o assunto, e cada um dá a sua visão. E isso é bacana, porque eles começaram então a complementar. E não é aquela coisa combinada, vamos combinar, o que você vai falar, o que eu vou falar. Cada um era entrevistado, depois eles fazem uma edição e montam uma sequência de ideias vinda de pessoas diferentes. E isso forma o quê? Uma unidade, de uma forma mais completa. Então os vários temas que eles abordam, sobre mediunidade, sobre vida no mundo espiritual, sobre questões relacionadas com as nossas vivências aqui no mundo físico, família, doenças, sei lá, vários temas que eles abordam. Então são visões diferentes sobre o mesmo ponto, que vão se completando, como eu falei para vocês. Bom, item número 4, agora a gente vai entrar, né, nessa parte inédita que a gente não estudou ainda. 4. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas na mente de certas pessoas. De que método pode servir-nos para conhecer a verdade? Então, embora nós estejamos falando da mesma coisa, cada um interpreta de um modo diferente. Mas sabendo que a informação original é verdadeira, como é que nós podemos formar uma unidade? Como é que nós podemos formar um corpo doutrinário que seja realmente sólido? Resposta dos espíritos. Para discernir o erro da verdade, é necessário aprofundar no entendimento dessas respostas, meditando-as demorada e seriamente. É um verdadeiro estudo que se tem de fazer. Precisa-se de tempo para isso, como para todos os estudos. Estudai, olha só a orientação para nós, hein? Estudai, comparai, aprofundai-vos nas questões. Temos dito incessantemente, o conhecimento da verdade tem esse preço. Como quereis chegar à verdade interpretando tudo segundo vossas ideias estreitas, que considerais grandes ideias? Mas não vem longe o dia em que o ensino dos espíritos será um só para todos os nos detalhes como nas linhas mestras. Sua missão é a de destruir o erro, mas isso só se consegue gradativamente. Então é o que nós fazemos através dos estudos, né? Cada um se aprofundando, e quando nós falamos em estudo, nós lembramos que nós temos sempre aquela vontade de estudar livros diferentes, de ouvir opiniões diferentes, de fazer reflexões sobre todos os temas e começar ali a juntar aquilo que existe de ponto comum entre todos eles, que seria essa linha mestra que o Espírito aqui faz referência. Então, na verdade, estudar significa isso. Estudar não significa apenas eu seguir uma linha de raciocínio, porque essa linha de raciocínio ela pode não estar errada, mas ela pode estar incompleta. Exatamente porque quando nós, principalmente nós que estudamos a doutrina espírita, temos uma dificuldade. Toda a realidade que chega do plano espiritual vem através dos livros. E esses livros trazem também informações incompletas. E mesmo que o autor esteja convicto esteja correto naquilo que ele passa para nós, aquilo que ele viu pode ser a coisa que eu não esteja vendo. É como se eu chegasse para vocês, como eu sempre trago esse exemplo, que eu acho que ele é bastante interessante para nós, como se eu fizesse uma viagem para a Europa, fosse conhecer ali um país exótico, que para nós é pouco conhecido, como por exemplo a Islândia. Um país que é uma ilha, que tem pouca informação, faço uma viagem, passo um mês por lá. Aí eu volto e conto para vocês aquilo que eu vi. Obviamente que eu não vou poder dizer para vocês todos os detalhes do que eu vi, mas eu vou fazer ali uma passagem superficial. Mas aí então uma outra pessoa, a Vaninha, por exemplo, foi lá na Islândia fazer uma viagem, e ela volta contando as coisas que ela viu. Aquilo que ela viu pode ser diferente daquilo que eu vi, porque nós podemos estar em lugares diferentes, em épocas diferentes, convivendo com pessoas diferentes. Então, na verdade, quando vocês seguem apenas a minha visão, vocês vão chegar na Islândia e certamente ou vocês vão se surpreender pela semelhança daquilo que eu vi, ou vocês vão se decepcionar porque nada daquilo que eu contei para vocês era verdade. Aí vocês vão sair fazendo a minha caveira, né? Mas ele contou tudo mentira, não é nada daquilo. Era aquilo que eu vi. Só que na verdade vocês foram um tempo diferente. Eu fui no inverno, por exemplo, e a Vaninha foi no verão. E vocês visitaram lá também no verão. O que ela vai contar para vocês? Um tempo diferente e algo diferente.
Né? Então, a mesma coisa acontece também com os espíritos. Então, quando nós falamos em estudos, essa é exatamente a questão. Estudai, comparai, aprofundai-vos nas questões. Esse deve ser o lema. Né? Aliás, seria um ótimo lema para se pendurar num cartaz, em cima, né, de um quadro negro de uma sala de estudos de um centro espírita, para mostrar que aquilo que ele estuda naquela sala não é opinião definitiva, mas é uma parte da opinião que cabe ao aluno se aprofundar, estudar e comparar. Vamos em frente. Item número 5. Né, Luigi colocou: bom dia, né, pode-se estudar espiritismo com a prática mediúnica ou somente com os livros? Com os dois. Essa é uma questão que você colocou agora, Luigi. Se você estuda a mediunidade somente através dos livros, você vai ter uma ótima teoria. Se você faz o trabalho mediúnico sem estudar a teoria, você vai ter uma outra experiência prática. É a mesma coisa que acontece numa universidade. Se você tem uma universidade que te passa apenas teoria, você vai para o mercado de trabalho achando que sabe tudo. Quando você se depara com a realidade, é algo completamente diferente. Ao contrário de tem pessoas que começam a trabalhar numa empresa e tem contato com uma determinada área, ele se acha o expert. Quando ele começa a estudar a teoria, ele vai ver que o que ele conhecia era apenas uma parte limitada. Então, na verdade, o espiritismo ele deve ser estudado tanto na teoria como na prática, em todas as suas áreas. Na parte científica, na parte filosófica é a mesma coisa. O que significa um estudo filosófico prático? É o debate, a troca de ideias. Porque se eu ler um livro apenas que fala sobre isso, eu não vou ter condições de fazer uma comparação. Daí então a grande importância da dinâmica do estudo coletivo, do estudo interativo, de trocarmos as ideias, de vermos as opiniões, né? Porque aquilo que é básico para todo mundo fica claro, mas aquilo que muitas vezes a experiência de eu posso falar para vocês que eu adoro estudar mediunidade, mas eu não tenho experiência prática nenhuma de mediunidade. Eu não tenho mediunidade ostensiva, né? Eu sou médium tijolo, vocês sabem. Então médium tijolo não sente, não fala, não nem coça. Mas em termos de textos, eu gosto muito de ler sobre isso. Então eu já li vários livros, já vi várias palestras. Posso até dar minha opinião sobre vários assuntos, mas se você coloca numa reunião mediúnica, eu vou chegar como aquela pessoa que nunca teve contato com isso. Não faz nada, o Itália. Esse é o problema. O médium tijolo não sente, não fala, não faz. Não produz absolutamente nada. Né? Então, por isso, a importância de um trabalho feito no centro espírita, por exemplo, que leva os alunos para a parte teórica e para a parte prática. Né? Pois é, mas essa parte teórica é fácil, né? Mas e se por acaso acontecer alguma coisa, uma coisa prática mesmo? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Eu fico pensando, quando a gente vê esses filmes de terror que aparecem na televisão, então você sabe, né? Qual é o nível dos espíritos, quem são os orientadores do trabalho mediúnico, quem são os obsessores, de que forma é que acontece o processo obsessivo, de que forma é que acontece o esclarecimento, tudo isso está nos livros. Agora, vamos supor que a gente faça uma reunião na casa de alguém e de repente aquela pessoa é um médium em desequilíbrio e de repente ele começa a sofrer um processo obsessivo e incorpora. A pergunta é, será que eu teria competência para lidar com aquilo? Será que eu teria capacidade, equilíbrio, frieza para lidar com aquele processo? No livro eu sei fazer tudo, e na prática, como é que fica? De repente uma pessoa começa a sentir um monte de dor e começa a psicografar. O que a gente faz? Eu converso com o espírito, não converso, eu saio correndo, eu sempre choro. Essa é a diferença do que tem a teoria e da prática. Né? O Zé colocou lá, quando eu fiz o curso de navegação, né? Imaginava algo, né? E depois só na prática, só decepção, né? Pois é. Deixa eu ver aqui. A Miriam colocou, né? E permitir que o outro também tenha essa liberdade de tirar suas próprias conclusões. Quando indicando a não leitura de certos livros para pessoas que desejam conhecer a doutrina espírita, influenciamos nesse aspecto, né? Pois é. Né? Você influencia positivamente quando você traz uma opinião, uma ideia que é válida, né? E ao mesmo tempo você traz algo negativo, né? Quando você traz uma recusa baseada no seu próprio preconceito. Então a gente vê o que é exatamente a experiência de cada um. Né? Deixa eu ver aqui. Né? Bem, obrigado, Itália. Né? Então a Rô colocou para nós, né? Tem que ter equilíbrio nesses casos. Pois é, a gente fala, né, Rô, tem que ter equilíbrio, pense em Jesus. Né, fique tranquilo porque você conhece todos os temas, você já estudou bastante isso, até que você se depara com alguém estribuchando no chão, passando por um processo obsessivo.
Aí você fala assim, meu Deus, por onde eu começo? Você nunca fez aquilo, agora se eu trabalhasse numa casa espírita e tivesse experiência com processos obsessivos, seria fácil. Chegaria ali rapidinho, já tomaria as providências, teria frieza, teria aquele equilíbrio para lidar com a situação e pronto. Né? A Miriam colocou, né? Calma, estamos com um processo solicitado, né? Tijolo será coisa do passado. Pois é, a engenharia está mudando e nós também, né? Então, bom dia pessoal que chegou. Então por isso que a gente sempre coloca, né, as grandes dificuldades que é para nós estudarmos apenas na teoria, apenas de uma forma superficial. E isso acontece em todos os campos, não precisamos falar de doutrina espírita não. Você fala para aquele que é evangélico, que só tem um pastor que fala a ideia dele sobre a Bíblia, você tem na igreja católica, você tem numa universidade, você tem num curso técnico, em qualquer lugar. Se você tem um professor que passa a experiência dele, se ele for um bom professor e tiver uma boa vivência, com certeza ele vai transmitir um conteúdo significativo para os estudantes. Agora, se ele for limitado no seu conhecimento e tiver uma visão pessoal, com preconceitos, com falta de compreensão, com falta de experiência, certamente esse curso vai ser bastante limitado. É por isso que hoje as universidades, né, exigem, ou pelo menos desejam, né, professores que tenham doutorado, professores que tenham mestrado, não pelo conhecimento necessariamente que eles possuem. Porque de repente eu fiz um mestrado, um doutorado, né, eu fiz ali uma dissertação de mestrado, então apresentei uma tese de doutorado sobre um tema que ele é tão específico que ele não vai ter muita relevância para os alunos que estudam uma matéria. Mas o fato dele ter tido a experiência de conquistar aquele título, de fazer suas pesquisas, de elaborar aquela tese, de elaborar aquela dissertação, essa é a experiência que é válida para os alunos. Então quando você fala assim, ele tem doutorado, às vezes ele tem doutorado para explicar uma bactéria que tem na pata da pulga do cachorro. O que isso tem a ver com o curso de biologia? Ninguém está preocupado com a bactéria, mas a experiência que ele tem, por ter conquistado aquele título, é isso que é relevante para aquele curso. Então, na verdade, quando nós temos ali as nossas instruções, é a mesma coisa, é importante de aprofundar, de abranger cada vez mais todos os assuntos relacionados com aquele tema, para que a gente possa não apenas falar sobre ele, mas ilustrar principalmente. Você tem que saber ilustrar, trazer exemplos, fazer uma exposição que demonstre as possibilidades, né, a se aprofundar naquele tema. Enfim, tudo isso, né? O Zé colocou, né, pedagogo deve ser motivado, né, grande e vocacionado, sem dúvida, né? Se não tiver vocação e não tiver estímulo, vai ser difícil. O Fletcher colocou, tive aula de educação sexual quando jovem, né, que era hilário, né? O professor era muito nervoso e envergonhado, né? Vitória da Conquista. Já pensou então, Fletcher? Eu me lembro que na faculdade, né, no meu primeiro dia, né, eu estudei educação física, no meu primeiro dia de aula de biologia, era um professor que era médico, e nesse primeiro dia ele fez para nós a chamada aula de sacanagem. Né? Essa aula de sacanagem é aula sobre sexo, para falar de alunos, né, que estavam entrando na universidade, para falar sobre esses assuntos das mais variadas possibilidades, né? Fala da visão do homem, da visão da mulher, da visão científica, da visão moral. Então a gente teve uma aula bem bacana, e era um professor bem descontraído, diferentemente do que aconteceu, né? E na época de escola, eu lembro que eu estudava no Colégio Dom Bosco, que era um colégio salesiano, né, consequentemente católico. A gente teve aula sexual com padre, aula de educação sexual com padre, né? Então a gente vê assim o que foi. Imagina um padre dando aula de educação sexual. Pois é, né? Quer dizer, só de falar dos pelos pubianos nascerem ele já ficava vermelho, né? Você imagina, falar isso para adolescente e pré-adolescente, né? Mas cada um traz a sua experiência, cada um tem a sua desenvoltura, o seu conhecimento, a sua didática. Isso que é legal, né? Vamos lá, pessoal, item número 5. Vamos em frente, senão fico contando história para vocês aqui. O professor dizia, quem botar, né, o que eu não falei na prova toma 0. Pressão total, né, Fletcher? Não é mole não. Vamos lá, item número 5. Há pessoas que não têm o tempo nem a aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado. Aliás, uma realidade, né? Quando a gente chega no centro espírita e começa a conversar com as pessoas que fazem cursos, aqueles cursos, né? Minha irmã, por exemplo, ela frequenta o centro espírita aqui em São Paulo, em que ela estuda uma vez por semana durante 1h30. Então, quer dizer, fora isso, não tem tempo de ouvir palestras, não tem tempo de fazer leituras, não tem tempo de participar de outros grupos. O máximo que ela consegue é participar uma vez por semana nesse horário, o que é quase que uma regra,
Que nós vemos que tem pessoas que realmente frequentam apenas uma vez por semana um curso que faz um centro espírita e não tem tempo para fazer mais nada que isso. Como é que a gente pode estimular essas pessoas a conhecerem a verdade através da pesquisa, através da comparação, através do aprofundamento, se ela não tem condições? Então aqui, há pessoas, então Kardec já previa isso, hein? Ele já falava daquilo na sua época, e hoje é mais do que uma realidade, né? Há pessoas que não têm o tempo nem a aptidão necessária a um estudo sério e aprofundado. Aceitam sem exame o que lhes ensinam. Mas não há nisso, para elas também, o inconveniente de acreditar em erros? E aí é aquela história, né? Porque quando a gente fala em alguém que tem didática, alguém que tem o dom da palavra, ele vai te passar aquilo tudo como se fosse uma verdade. Vocês sabem que às vezes eu ouço algumas palestras, algumas transmissões, né? Eu me recordo de um canal aqui na internet, de um site que tinha vários canais de web TV. Então você podia assim, ouvir de tudo. Você tinha assim, desde de filmes, desde jornalísticos, desde documentários, desenhos, e tinha também transmissões ao vivo de igrejas. E um dia eu estava num sábado, isso já faz mais ou menos uns 3 anos, 3, 4 anos. E aí então eu estava assim meio naquele sábado tedioso, tempo nublado, sem muita coisa para fazer, eu comecei a pesquisar esses sites. E aí tinha uma igreja do Paraná, eu falei assim, deixa eu ir, uma igreja evangélica do Paraná. Eu entrei e falei assim, deixa eu ver o que esse pastor está falando. E aí então comecei a ouvir. Ouvi meia hora, ele estava quase me convencendo a deixar de ser espírita. Tamanha a facilidade e a naturalidade e a capacidade que ele tinha de abordar aquele tema. Isso não significa necessariamente que o que ele estava falando era verdade. Mas a forma como ele abordava aquele tema era de uma forma tão convincente que no final eu desliguei assim, dei aquela chacoalhada na cabeça, poder de persuasão. Dei aquela chacoalhada na cabeça e falei, sai de mim, que esse corpo não te pertence, né? Então a gente vê que é fácil quando nós encontramos pessoas que têm essa facilidade. Qualquer pessoa, um professor, um político, que é mais do que político, você liga a televisão no horário político, ele fala como se fosse o salvador do mundo e você vota nele, e de repente o infeliz aparece na televisão envolvido em corrupção. Beijo, Jana. Bom dia, pessoal que chegou. Então a gente vê que, né, então pesquisa outras coisas também, fraterna. Então não vá por mim não, porque de repente eu estou falando coisa aqui com muita paixão, muito apaixonado, só que limitado nas minhas dificuldades, né? Então o que eu estava falando, Luigi, não é só em religião, em todo lugar. Você fala num vendedor, um vendedor chega na tua casa, ele vende para você fumaça ensacada porque ele consegue te convencer que fumaça ensacada é um produto bom. E você vai e compra ainda por cima. Então a gente vê assim que tem pessoas que têm essa facilidade enorme de convencer. Por isso então, nesse caso, ele pode ter... A gente nem vai falar de má fé, tá? A gente não vai falar de má fé porque a má fé já é algo que já é uma questão de caráter. Mas a gente vai dizer o seguinte, nós temos pessoas que fazem um bom trabalho, pessoas que fazem realmente aquilo que gostam, fazem com sinceridade, fazem com convicção, mas ele por si mesmo tem suas limitações. Eu tenho as minhas limitações, vocês têm as limitações de vocês. Então se vocês ficarem restritos apenas naquilo que eu falo, vai chegar um momento em que vocês vão acreditar que a minha verdade é a verdade absoluta. Então, na verdade, não é aquela ideia assim de que o que ele falou é uma verdade. O que ele falou é uma opinião dele a respeito da verdade. Vamos ouvir outras opiniões. Vamos pegar um livro, vamos pegar outra fonte de informação. Nesse sábado à noite eu assisti a um programa, que eu não sei o nome dele, que eu peguei na televisão, aqui no canal comunitário que tem em São Paulo. E era um palestrante, inclusive o vídeo dele aparece também nos programas dele. O Sr. Milton aparece no programa Transição. No site do Transição tem um programa de estudos que ele faz. E é uma pessoa que tem uma didática ótima, uma pessoa que tem um bom conhecimento. E ele estava falando sobre influências espirituais. E eu estava ouvindo, né? Porque era assim meio tarde, já era umas 11 horas da noite. E por acaso minha mãe chegou e falou assim, olha, assiste isso aqui que está passando. Aí eu fui ver, já conheci e tal. Aí eu comecei a acompanhar o que ele falava sobre influências espirituais. Era um auditório, ele falava para as pessoas, depois respondia perguntas e tal. E aí então ele começou a falar e eu ficava assim, bom, se eu estivesse lá, eu responderia dessa forma.
É claro que a gente faz comparação, porque quando a gente conhece um tema, pelo menos através dos nossos estudos, você quer dar a sua visão, a sua opinião. Aí ele falava uma coisa, eu falava, bom, se eu tivesse lá eu falava tal coisa, se eu tivesse lá eu dava esse exemplo. E aí depois ele deu uma visão que eu falei assim, poxa vida, eu não tinha pensado nisso. Então a gente vê que assim, você tem o seu conhecimento, em que você encontra ideias diferentes do outro, que podem ser ideias mais eficazes para explorar um tema. Tem ideias que são exatamente iguais àquilo que o outro explora, e tem perspectivas que você não tinha abordado. Então quanto mais a gente estuda a doutrina, quanto mais visões diferentes nós temos, maior é a nossa visão a respeito do tema como um todo. E isso para nós é um grande aprendizado. Então por isso, como Kardec colocou para nós, como é que a gente vai lidar com essas pessoas? Como é que está o som, pessoal? Por favor, me dá um ok? Está tudo em ordem? Está falhando? Então tá certo, as ilustras estão com problema então. Então quando a gente fala sobre essa pergunta de Kardec, né, como é que a gente vai fazer com essas pessoas que não têm tempo para fazer isso e aceitam tudo aquilo que é transmitido sem fazer um julgamento se é verdade ou não, inclusive sofrendo o inconveniente de acreditar em erros? A resposta dos espíritos. Então para nós, que muitas vezes não temos tempo de estudar, ele diz assim, que pratiquem o bem e não façam o mal. Isso é essencial. Para isso não há duas doutrinas. O bem é sempre bem, quer o façam em nome de Alá ou de Jeová, porque só há um mesmo Deus para o universo. Então eles colocam o seguinte, que muitas vezes eu posso não ter tempo de estudar aprofundadamente sobre determinado assunto, ou seja, de ter uma formação técnica e doutrinária, filosófica, mais aprofundada. Eu posso não ter tempo para isso. Mas o suficiente é que eu coloque em prática aquilo que eu sei. Aquilo que o Evangelho me passa, aquilo que eu sei que são ações voltadas para o bem, porque eu posso não conhecer. Eu conversava com a Dona Rosa, que é a mãe da nossa amiga Rosana Madjaroff. Ela esteve em casa uma vez, a gente foi tomar um café, né, fazer um lanche aqui em casa, a gente foi jantar, e a gente estava conversando sobre os nossos grupos de estudos, né, como tudo começou aqui no Pautalk, quem eram as pessoas que participavam do grupo, o que a gente esperava com esses grupos e tal. E ela falava, e ela já era uma praticante, né, uma trabalhadora espírita bastante antiga, e ela não tinha tempo de estudar. Ela foi enfermeira na sua juventude, trabalhou muito com pessoas carentes e tal, né? E a gente estava conversando, né? A gente falava, poxa vida, vó Rosa, a gente estuda bastante, coisa e tal. Ela falava assim, meu filho, eu não tive tempo de estudar, né? Então a gente só trabalhava, essa coisa de estudar é coisa para vocês que são jovens. E isso pode parecer assim, uma resposta simples que ela tenha me dado, mas ela foi na verdade bastante profunda. Porque você percebe que, embora ela não tenha tido a oportunidade de estudar, de ter a comunicação virtual, de ter grupos de estudos, de fazer esse estudo sistematizado que a gente faz, ela na prática conseguia demonstrar coisas que nós, teóricos, muitas vezes nem chegamos perto. Então é mais ou menos aquilo que os espíritos colocam para nós. Você pode não ter tempo de estudar, mas aquilo pouco que você estudar, né, foca naquilo que é o exemplo do Evangelho, aquilo que os bons espíritos trazem, que já será o suficiente. Porque você pode chegar no mundo espiritual, a gente vê muito isso. E como eu já falei para vocês, nós temos assim aqueles que dão mais trabalho no plano espiritual são os espíritas. Não são evangélicos, não são ateus, não são católicos, são os espíritas. E por que eles dão mais trabalho? Porque eles chegam com uma concepção do mundo espiritual formada, baseada nos seus estudos. E aí eles chegam lá, não se preocupa não que eu sou espírita, eu conheço tudo. E na verdade a gente conhece muito pouco. Porque o católico, na verdade, basta você mostrar para ele que aquilo que ele acreditava não era bem assim. Para o evangélico é a mesma coisa, para o ateu é a mesma coisa. Agora você convencer um espírita de que o que ele estudou no mundo físico estava errado, que a realidade é outra, é muito mais difícil. Essa é uma grande dificuldade que nós enfrentamos. De você chegar para um espírito e falar assim, olha, eu sei que você conhece o livro dos espíritos, eu sei que você está me dando uma carteirada aqui porque você frequentava aquele famoso centro espírita, eu sei porque você é espírita durante 30 anos, mas relaxa, apaga tudo e começa de novo. Aí ele vai dizer assim, não, porque lá na sala da Vaninha e do Zeke eu ouvi tal coisa e eu sei que isso é mentira. Ele vai falar, meu filho, ele estava errado. Então a gente vê assim que nós que temos essa formação teórica, a gente sempre pensa que o nosso ponto de vista é verdadeiro. Aliás, isso é que a doutrina nos estimula, né? Essa coisa de você acreditar assim, não, que eu sei, mas ninguém sabe.
Esse é um dos pontos de conflitos que existe dentro da doutrina. Agora, quando você pega uma pessoa que não tem conhecimento, quase conhecimento nenhum da doutrina, mas ele teve um trabalho moral, um trabalho de caridade, um trabalho de fraternidade aqui no mundo físico, que foi relevante, ele chega no mundo espiritual recebido, entre aspas, como aquele que é ignorante em termos da realidade do mundo espiritual, mas recebido também como bem-aventurado por aquilo que ele fez. Então, por isso que coloca para nós, se nós não temos tempo, coloquemos em prática aquilo que nós temos em termos de valores. Isso já será o suficiente. Se nós pudermos pegar esses valores que nós temos e complementar com informações que nós vamos adquirindo através dos estudos, através de tudo aquilo que nós temos de fonte de informação, ótimo, melhor ainda. E que mantenhamos a nossa mente sempre aberta para podermos nos aperfeiçoar, que é fundamental. A Fernanda colocou, né, adquirir uma percepção e uma visão interior, né, que nenhuma teoria conta, né? Certamente que sim. Aquele que põe em prática, aquele que sente a dor do outro, aquele que sente o prazer da boa ação, o prazer da generosidade, é uma experiência que livro nenhum consegue transmitir, né? O Frati colocou estudar matemática básica e chegar em uma aula de álgebra avançada, né? Pois é, vai ficar boiando ali naquela história, né? Deixa eu ver aqui. Pois é, né, Zé? Você deve ser uma simples pulguinha do cavalo da carruagem do Kardec, se tiver merecimento para isso, Zé. O Armando colocou, se você tem tempo, leia, né, de tudo, né, e filtre, mas se não tem, né, estude as obras básicas, que seu tempo não será perdido, né, principalmente a parte do Evangelho. Né, foca nisso principalmente, né, porque acho que em termos de transformação pessoal, em termos de reforma íntima, o Evangelho é a nossa melhor referência. Se tiver estudo de aprofundar, né, em outras áreas, vamos lá então, fica melhor ainda, né? Então, né, quem dera, né, Fernanda? Item número 6, vamos lá. Como podem os espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Né? Obra básica, Luigi, ela é uma expressão que nós utilizamos para classificar aquelas obras que Kardec publicou. Né? Então nós temos o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro que saiu, depois a gente tem o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, o livro A Gênese, depois nós temos também ali complementando a Revista Espírita. Então, se alguém chegar para você e falar obras básicas, são as obras que Allan Kardec publicou. E as obras complementares são aquelas que vieram depois, né? Obras que a gente pode colocar não apenas daqueles que estudaram ciência espírita, como Gabriel Delany, como William Crookes, como outros cientistas da época de Kardec, como o próprio Leon Denis, que foi também um continuador da obra de Kardec, como também aqueles que aqui no Brasil publicaram, né, como Herculano Pires, as publicações de Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira e tudo mais. Então, obras básicas são, a princípio, a própria Federação Espírita fez isso, ela pegou essas 5 obras principais de Kardec e classificou como obras básicas ou codificação espírita. Então, falou nesse termo, fala dessas 5 obras, mas a gente já conversou sobre isso aqui na sala, que Kardec ele escreveu essas obras que são consideradas as básicas, mas ele conseguiu aprofundar muita coisa através da Revista Espírita, que é uma coleção que ele publicou desde 1858 até 1869, foram 11 anos, 12 anos de publicações, de revistas mensais que trazem muita informação e experiências que ele vivenciou, conversando com pessoas que se interessavam em conhecer a doutrina espírita e tudo mais, né? Então, outros livros dele também falam sobre isso. Tá? Então, obras básicas que a gente estuda é aquilo que é o básico da doutrina espírita, que são esses 5 livros, né? Mas tem bastante coisa, né? Eu vejo como parte da própria doutrina espírita, né? Mas não vejo nem como complemento. Eu vejo como parte fundamental da doutrina espírita. Então esse é o material que a gente tem. Então aqui para nós, né, como que a gente pode, alguns espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência, ter ideias falsas sobre certas coisas? A resposta dos espíritos. Eles têm suas doutrinas, os que não são bastante adiantados, mas julgam que o são, tomam as suas ideias pela verdade. É como acontece entre vós. O que ele quis dizer com isso? Que inteligência não significa sabedoria. Né? Nós temos um cálculo fácil, né? uma aritmética bastante prática, para a gente fazer o entendimento disso. Virtudes mais inteligência é igual a sabedoria.
Se você tem inteligência, mas você não tem virtudes, significa que você apenas pratica o seu intelecto, apenas põe em prática o seu intelecto, né? Então a sabedoria é o elemento fundamental daqueles espíritos mais evoluídos, mais adiantados, que têm uma compreensão mais abrangente a respeito da vida. E nós temos muitos sábios, né, que estiveram, nós tivemos muitos sábios que estiveram e que estão entre nós, né? Um deles, por exemplo, que nós podemos colocar foi o próprio Jesus, nós podemos colocar Buda, nós podemos colocar Mahatma Gandhi, que são espíritos, são inteligências que estiveram entre nós, trazendo um grande conteúdo também moral. E isso fez com que nós formássemos uma visão mais completa a respeito dessa verdade, né? Aliás, o próprio Chico Xavier também, a mesma coisa, né? No livro dos Espíritos, os Espíritos falam sobre essas inteligências. Deixa eu pegar rapidamente aqui, que eu acho que vale a pena a gente fazer a leitura da resposta de uma forma completa, que eu quero ler para vocês aqui, porque vale a pena, porque ele fala exatamente sobre essa diversidade, né, das nossas opiniões, mas diversidades que são sustentadas pela verdade, né? Deixa eu pegar rapidamente aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Deixa eu ver se eu pego assim meio queima-roupa. Reprodução, conservação, destruição, sociedade, lei do progresso. Marcha do progresso. Está aqui, eu acho que é do capítulo 8, lei do progresso. Deixa eu ver aqui. Não é esse. Só um instantinho, Fernando, deixa eu procurar rapidamente que eu já passo para vocês. Eu estou só com a questão aqui na cabeça, mas... né, beijão, Marcão. Bom dia, meu amigo. Deixa eu ver, lei do progresso. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu tentar pesquisar aqui com calma para passar para vocês. Divisão da lei natural, bem ou mal, conhecimento da lei natural. Eu acho que aqui no capítulo 1. 620 alguma coisa. Está aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia, quando se fala em lei de Deus, esse é um parêntese que a gente está fazendo, quando se fala em lei de Deus, a gente fala sobre a lei universal, que é a lei verdadeira. Então, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de lhe revelarem? Quer dizer, se nós temos na nossa consciência a lei de Deus, por que tem pessoas que têm que ensinar isso para nós? A resposta: ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Deus outorgou, questão 622, Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Desculpem. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se, muitas vezes através de falsos princípios? Os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíam a si mesmo, por ambição, uma missão que não tinham, certamente os fizeram transviar. São esses intelectualizados que nós comentamos há pouco. Não obstante, como eram homens de gênio, homens inteligentes, em meio aos próprios erros ensinaram frequentemente grandes verdades. Então, mesmo através dos erros que eles cometeram, vieram as verdades também. 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Profeta no sentido daquele que veio revelar essa verdade através ou da inspiração do plano espiritual ou através do próprio conhecimento e de sabedoria que tem. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-los por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E aqui na 625, a nossa resposta clássica: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Então, segundo a visão dos espíritos, Jesus é para nós a melhor referência.
Isso porque, naturalmente, nós temos no mundo ocidental o cristianismo como princípio religioso, princípio espiritual. Mas se você perguntar para um monge tibetano qual a referência que ele tem, ele vai dizer que é Buda. E ele está mentindo? Não está mentindo, porque Buda e Jesus, se nós pegarmos o ensinamento do budismo, com os ensinamentos morais do budismo, com os ensinamentos morais do cristianismo, assim como os ensinamentos morais do próprio islamismo, nós vamos encontrar semelhanças assim extremamente profundas, apenas ditas de modos diferentes. Tá? Então, essa é a parte fundamental para nós. Voltamos agora aqui para o nosso livro O Céu e o Inferno. Ou melhor, para o nosso livro dos médiuns. O Herculano Pires, tradutor dessa obra, ele faz aqui um comentário a respeito dessas inteligências que acabam se equivocando na transmissão dos ensinamentos. Ele diz assim: as doutrinas humanas são geralmente fechadas e estáticas. Formam sistemas de ideias a que os homens se apegam. Por isso a doutrina espírita se apresenta aberta e dinâmica, baseada na pesquisa e formada pelas contribuições de numerosos espíritos e homens superiores. O espiritismo não se apresenta como a verdade, mas como a busca incessante da verdade, que se acelera e amplia na propagação em que os homens e o mundo evoluem. Né? Então, um ponto interessante da gente observar. Muitas pessoas que têm grande intelecto acabam criando suas próprias filosofias. Então, por exemplo, Jesus esteve entre nós. Jesus era chamado de o Cristo, que é aquele que era uma pessoa especial, e do Cristo acabou vindo então o cristianismo, como consequência da filosofia do próprio Cristo. E isso não foi ele que disse: eu vim trazer o cristianismo. Os homens criaram essa doutrina, deram esse nome para ele. Quando nós falamos sobre o islamismo, o Islã, nós temos também aqueles que chamam de maometismo, de Maomé, que é considerado o profeta, o fundador dessa nova religião. Então o maometismo remete os ensinamentos a Maomé, e não aos ensinamentos que vieram do plano espiritual. Como no caso, né, segundo conta a história, né, o anjo Gabriel apareceu para Maomé e começou então a contar para ele, a passar para ele esses ensinamentos. Então muita gente diz que o maometismo é essa ideia. E nós temos outras filosofias que receberam o nome. Budismo, Buda, que era o Siddhartha Gautama, o nome dele, né, que viveu no tempo antes de Cristo, se eu não me engano, acho que 200 ou 300 anos antes de Cristo, me corrijam se eu estiver errado. E aí então, procurem para mim quando Buda viveu, por gentileza, pesquisem para mim. Então, o budismo veio como ensinamento, e aí então deram o nome de budismo, porque era um ensinamento transmitido por Buda. E a doutrina espírita hoje, ela começa também a ter essa característica de modo equivocado. Porque o fato de nós termos o espiritismo, esse ismo significa que é essa doutrina que pertence a alguém, né? O espiritismo significa que é uma doutrina que pertence aos espíritos. Consequentemente, nós chamamos de espiritismo. Mas equivocadamente, muita gente chama de kardecismo. E por que equivocadamente? Porque não é uma doutrina de Kardec. Não foi ele que trouxe esse ensinamento novo. Não foi ele que acordou um dia de manhã, cutucou a mulher dele e falou assim: olha, eu estou com uma ideia nova que eu quero lançar para o mundo. Na verdade, ele começou a observar aquilo que os espíritos trouxeram para ele. Por isso, então, quando nós falamos em kardecismo, embora seja uma palavra bonita, seja uma palavra elegante, uma palavra até um pouco elitizada, kardecismo é errado. É errado pelo seu próprio princípio. Porque não foi Kardec que trouxe essa filosofia. O que Kardec fez foi estudar, foi aprofundar, foi organizar, foi divulgar, mas os ensinamentos pertencem aos espíritos. Por isso, doutrina espírita não é doutrina kardecista, e espiritismo não é kardecismo. E quando as pessoas falam kardecismo, na verdade elas usam essa expressão de uma forma, como acontecia no passado, para diferenciar aqueles que diziam que eu sou espírita umbandista, como acontecia. Então hoje nós temos espírita umbandista, como tem espírita kardecista. Mas na verdade a palavra espírita, ela foi trazida por Allan Kardec para poder diferenciar essa doutrina nova que vinha surgindo. Então, se alguém chegar para você e falar assim: eu sou kardecista, não precisa reclamar, não precisa ofender a pessoa, compreenda que ela quer dizer espírita.
E se ela usa essa expressão, é porque provavelmente ela criou esse hábito e ninguém disse para ela que o correto era se considerar como espírita. E muita gente não diz espírita, inclusive por próprio preconceito. Porque eu falo que eu sou espírita, as pessoas pensam que lá no meu centro batem batuque, acendem vela, rodam incenso, aquela coisa toda. Então, na verdade, aquilo que é espírita é espiritismo. É aquilo que é dos espíritos, né? Pois é, até para não sofrer preconceito, né? O Luiz colocou: quem dirige os espíritos que dão a doutrina, né? Segundo as informações que nós temos, Jesus foi o grande organizador, o grande coordenador de toda a equipe espiritual que veio transmitir esses ensinos. Inclusive ele faz referências para nós aqui no próprio livro dos médiuns, lá no final, tem psicografias que Kardec atribui ao próprio Jesus, falando sobre tudo isso. Que lá no livro Obras Póstumas, que a gente está estudando, inclusive, a gente vai ver sobre isso amanhã, o espírito que denominado Verdade foi o espírito que veio para conversar com Kardec e para transmitir os ensinamentos para ele, né, ou para coordenar toda a equipe espiritual que veio transmitir esse ensinamento. Então os espíritos sábios, a gente sempre sabe, né, são aqueles mais elevados, aqueles que têm maior afinidade com Deus e que são coordenados por esse espírito de maior envergadura que esteve entre nós aqui. Alguém pesquisou sobre o nascimento de Buda, pessoal? Pesquisa para mim, por favor. A Fernanda perguntou aqui, né, sobre dizer que os budistas não acreditam na comunicação com os espíritos. É um fato? Fernanda, eu não conheço o budismo, tá? E do pouco que eu já ouvi, não se fala sobre psicografias. Tá? Então, o que nós podemos colocar é que teve um congresso aqui em São Paulo, há alguns anos, que era chamado, como eu falei para vocês, era chamado de Congresso Internacional Ecumênico. O nome era pomposo, mas era um grupo muito pequeno, e falava sobre vida após a morte. E nesse congresso, nós tínhamos ali espíritas, budistas, representantes da Seishonoye, representantes da Umbanda e representantes da Igreja Islâmica. Estaria 624 a.C. Obrigado. Então, século VII a.C. Então, eu confundo porque 623 depois de Cristo foi o islamismo. Então eu fico sempre na dúvida se é um ou se é outro. Mas nesse congresso, cada grupo, ou cada escola, através daquele representante, falava um pouquinho sobre a vida após a morte daquela visão, a partir da visão daquela escola. E aí então o Espiritismo falou naturalmente sobre a vida após a morte, sobre a comunicação, sobre a continuidade da vida, e o budismo trouxe uma ideia interessante para nós, né? Foi falado o seguinte, que o budismo, assim como o Seishonoye, eles não têm essa preocupação de falar da vida do espírito após a morte, mas eles procuram falar da transformação do indivíduo durante a sua vida encarnada, trazendo como consequência uma vida feliz ou infeliz, de acordo com aquilo que ele vive. Então, do pouco que eu li sobre o budismo, não se fala sobre a vida dos espíritos após a morte física. Nós temos ali o livro Tibetano dos Mortos, que fala sobre as orações, que fala sobre a condição do espírito após o seu desencarne, né? Mas isso é muito pouco diante da grandiosidade do mundo espiritual. Mas eles falam muito sobre isso, viva a sua vida agora, transmitem toda a sabedoria para que você possa ter uma vida equilibrada, uma vida sábia, né? E tem muito pouca preocupação sobre o mundo espiritual. Já a doutrina espírita tem uma característica interessante. Embora fale muito sobre o mundo espiritual, fala muito mais sobre os valores do Evangelho para sua transformação moral. Mas nós, espíritas, damos muito mais importância para aquilo que vem depois e não agora, o que é um grande erro. Porque não adianta você ficar pensando... Lembra que eu falei para vocês? A gente estuda sobre a Europa, sobre um país de grande... né, de uma grande condição social e coisa e tal, e você se prepara, compra passagem, e de repente, quando chega na hora, você vai para a África, viver num país lá de guerra civil, de pobreza. Mas você fala assim, mas eu estudei tanto sobre aquele país, que adianta você estudar sobre tudo aquilo se você não se preparou para ir para lá? Então a doutrina espírita para nós, no seu aspecto filosófico, no seu aspecto moral, principalmente na parte da evangelização, ele é colocado quase que em segundo plano diante da mediunidade, diante da realidade, diante da vida no mundo espiritual. Então nós temos que fazer um equilíbrio. Você pode adentrar ao mundo espiritual para conhecer essa nova realidade, mas você tem que ter pés no chão, fazer um autoconhecimento, fazer uma transformação interior, porque esse conhecimento não vai fazer diferença nenhuma se você for um espírito sofredor ou um espírito perturbado. Então, assim como o budismo, nós temos também que dar grande relevância para aquilo que acontece hoje no nosso dia a dia, para as nossas relações,
para os nossos projetos de vida, para as nossas ambições. Ambição no sentido positivo, né, para aquilo que nós desejamos conquistar, pela forma como nós vivemos o dia a dia, quais são as nossas tendências, tudo isso tem grande relevância, tem maior relevância do que a informação técnica do mundo espiritual. A Jana colocou, né, ontem minha aulinha na TIM foi sobre Bíblia e Espiritismo, né, pensei em mim, que bom, né, só você para desenrolar esses temas com simplicidade, né, pois eu adoro falar sobre essas coisas, né, como eu falo para vocês, eu devo ter um pezinho na igreja, na encarnação passada, então esses temas assim me chamam muita atenção. Ontem mesmo mostrou, né, hoje de manhã mostrou a missa realizada pelo Papa, fazendo a nomeação dos 19 novos cardeais da igreja, né? E aí então ele fazia aquela pregação, eu via toda aquela igreja cheia, aquelas roupas e tudo mais, me dava até assim, um certo arrepio, né? Da impressão de que aquilo me atraía, né? Então vai saber o que foi no passado. E se eu fui um padre, certamente eu não fui lá aquelas coisas também. O Luigi colocou, cristianismo sem base cristã é mais com a base de Kardec, né? Quando se fala em cristianismo, a gente lembra que o espiritismo, ele tem uma... Aliás, esse foi um tema de debate interessante, só para a gente finalizar, que já acabou o nosso tempo aqui hoje. Eu trouxe um debate, conversando com a Sônia Gavana, a respeito dessa questão. O espiritismo, ele é cristão? A visão que eu trouxe foi a seguinte, que o espiritismo, ele se sustenta pelas bases cristãs, exatamente porque o ensinamento do Evangelho foi fundamental para que a parte moral da doutrina se desenvolvesse, mas ele não é necessariamente cristão, porque eu posso morar na China sem ser cristão e ser espírita. Então o espiritismo, na verdade, essa filosofia, como nós sabemos pela definição de Kardec, é uma doutrina que fala sobre a origem e a destinação dos espíritos e a nossa relação com esse mundo espiritual, né, e a relação entre esses dois mundos. Então, na verdade, o cristianismo é a base moral da doutrina, mas não significa que o espiritismo seja essencialmente cristão. E aí, então, conversando com a Havana, e ela, né, através das suas intuições e tudo mais, né, um espírito amigo conversou e falou, não, realmente a doutrina espírita pode ser considerada cristã, né, exatamente por causa dos ensinamentos que ela traz. Mas eu tenho uma certa reserva com relação a isso. Isso não muda, né, a sua essência, porque eu prefiro considerar o espiritismo liberto de qualquer escola religiosa. Né, porque eu poderia dizer que os ensinamentos dele são sustentados pela doutrina, pelo cristianismo, sustentado também pela própria escola oriental, pela escola do Oriente Médio. Então são várias ideias, são vários sábios, e por isso os próprios espíritos, nessa passagem que eu trouxe para vocês, deixa eu voltar aqui mais uma vez no livro dos Espíritos, que eu fechei, infelizmente, né? Então, infelizmente eu fechei. Mas nós temos aqui que os espíritos nos estimulam, que nós devemos estudar todos os grandes sábios da humanidade, estudarmos todas as religiões. Até porque o espiritismo nada mais é do que uma conjunção dos ensinamentos de todas as religiões, que já fizeram parte da história. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, que será o próximo livro que nós vamos estudar aqui, o primeiro capítulo, Leon Denis faz uma viagem sobre as principais escolas religiosas que nós tivemos na humanidade, né? Desde os celtas, desde os druidas, passando pelos cristãos, passando por isso, por aquilo, até chegar nos tempos atuais. Então, como eu vejo que o espiritismo, na verdade, ele é a somatória das virtudes de todas as religiões. Né? Então eu não considero ela exclusivamente cristã, porque como eu falei para vocês, né, se eu estiver morando num país que não é cristão, significa que eu não posso ser espírita? Então eu posso ser, porque o espiritismo ele tem essa independência, mas a base moral é a base que Jesus trouxe. Por isso Kardec estudou no Evangelho segundo o Espiritismo os ensinamentos de Jesus. Então nós podemos considerar a base moral formada pelo cristianismo, mas não exclusivamente pelo cristianismo. Né, como nós conversamos, o budismo pode ser para nós, né, essa visão. O budismo é para nós uma filosofia que diz a mesma coisa com palavras diferentes. Né? Se é uma seita, não. Uma seita ela é uma religião organizada menor. Né? O espiritismo não tem essa característica de religião geral, como a gente já comentou. Né? Bom, estou fechando por aqui, né, o nosso estudo de hoje. O Armando colocou, não é porque no Espiritismo temos o Evangelho segundo o Espiritismo que ele seja cristão, pois as outras obras da doutrina há muito da parte moral. Né? Então, como eu coloquei para vocês, essa liberdade. Mas é uma opinião minha. Né? Vai ter pessoas que dizem assim, mas eu considero cristão. Não tem importância, vamos comer uma pizza, não se fala mais nisso.
esse não é tema de divergência entre nós, né, já que a gente fala sobre contradições. Esse não é um tema contraditório, é apenas uma interpretação que eu faço e que vocês podem fazer à vontade também, não tem nenhum problema. Né? Mas o que vale é o conteúdo, não a denominação. Se o conteúdo é nobre, se o conteúdo é elevado, então o nosso aprendizado está garantido. Né? Vai ser Depois da Morte, Sil, de Leon Denis. Tá? Um livro excelente para a gente estudar. Bom, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? Foi bastante proveitoso, gostei bastante da participação de vocês. Nós paramos então aqui. Deixa eu rapidamente pegar aqui o nosso conteúdo. Vamos lá. Nós paramos aqui no item número 6, nós vamos para o número 7. Depois a gente finaliza. Já entra nas mistificações também para acabar com esse capítulo 27. Falta pouco, tem 31 capítulos no Livro dos Médiuns, nós estamos no 27 já. Tá, então é isso aí, pessoal. Fechando por aqui, como foi colocado para nós aqui pelos Espíritos, né? Então que nós aprofundemos o nosso estudo, façamos comparação, né? Observemos os diversos pontos de vista que pode chegar para nós através dos diversos estudos que são realizados nas palestras, nos livros que são publicados, e a gente vai aprendendo muita coisa do que a gente coloca aqui. Com o passar do tempo eu percebo, né, que faltou, estava incompleto, ou foi equivocado, e a gente sem nenhum constrangimento faz a correção para que a gente siga, né, com fidelidade os ensinamentos que os Espíritos trouxeram para nós, e que a gente não use o personalismo, né, para fazer valer mais a nossa opinião do que aquilo que a doutrina traz por ela própria.